Mais uma vez aqui, vamos com este vídeo encerrar esta série, saboreando o novo diretório para a catequese, este documento tão importante, necessário a nós catequistas, a nós que lideramos grupos, fazemos a nossa evangelização, que foi publicado pelo Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Vamos encerrar assim a terceira parte, que trata sobre a catequese nas igrejas particulares, o campo da ação, com os seus capítulos 11 e 12. No capítulo 11, é tratado sobre a catequese a serviço da inculturação da fé. É aquela situação em que nós podemos aproveitar a cultura local, a cultura de um determinado grupo, e usarmos a favor da mensagem do Evangelho. É lembrado que cada porção do povo de Deus, ao traduzir na vida o dom de Deus segundo a sua índole própria, dá testemunho da fé recebida e enriquece-a com novas expressões que falam por si. É, de fato, muito presente na história da Igreja. Alguns criticam a enculturação como se fosse a aceitação pura de uma outra cultura, ou como se a Igreja capitulasse diante de uma cultura diferente da sua. Mas é, no fundo, uma estratégia. Desde São Paulo, que começou a visitar os gentios, a compreender aquela cultura e, através dela, entregar a mensagem de Jesus, ela é bastante utilizada. O primeiro item trata sobre a natureza e finalidade da inculturação da fé. E ali no parágrafo número 395 está justamente colocado o que eu acabei de falar, que na obra de evangelização a igreja é chamada a imitar o movimento que levou o próprio Cristo na forma de conduzir a sua mensagem dentro de uma cultura, não para querer alterar, não para querer ganhar aquela cultura, digamos assim, mas para mostrar a verdade do amor de Deus e, aproveitando o que ali havia como verdade, colocar a verdade suprema, que é a de Cristo Salvador, nosso Senhor. E é também lembrado que a enculturação não pode ser considerada como uma mera adaptação a uma cultura. É antes uma jornada profunda, global e progressiva. Trata-se de uma lenta penetração do Evangelho no íntimo das pessoas e dos povos. Enfim, o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho, expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, provoque uma nova síntese com essa cultura. Então, está aí bem formulado pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, parágrafo número 129. Onde o Evangelho é anunciado, ele deve provocar uma nova síntese com essa cultura. Não é uma contraposição, não é um jogo, é uma união de tudo, é uma forma de você juntar as duas coisas e conduzir a verdade. Também é lembrado que a enculturação, no fundo, tem por finalidade o processo de interiorização da experiência da fé. A fé não é um conhecimento, a fé é uma experiência, e assim deve ser conduzida desta forma. E que, nesse processo, há também a recepção pessoal da fé. É um encontro pessoal com Deus, que nós podemos estimular, que nós podemos ajudar, e nunca simplesmente apenas ensinar, indicar ou obrigar. Aqui estão colocadas as indicações metodológicas próprias da enculturação. Então, fala-se na cultura de pessoas, lembrando que está tudo determinado através das relações. Está lembrando
que o Evangelho tem a sua própria dimensão cultural. Foi feita num tempo, para um povo que vivia também em sua cultura. Lembrar de comunicar a verdadeira conversão, que prima pela transformação e a regeneração que pode ocorrer com as pessoas e, naturalmente, nas culturas, e fazer compreender que o Evangelho está presente, germinando nas culturas, que o amor, que a sua mensagem transcende aquilo que existe nas outras culturas e que a gente pode, como quem diz, puxar, trazer para fora. Esta seria uma forma. E prestar atenção para que a nova expressão do Evangelho, segundo aquela cultura que está sendo evangelizada, não haja uma negligência, né? Que se leve a integridade da nossa mensagem, não deixando, portanto, que aquela cultura atrapalhe ou deixe de mostrar aquilo que nós levamos como verdade. O item número 2 fala sobre os catecismos locais. É uma realidade natural. Embora a Santa Sé tenha feito os seus catecismos, e o mais recente foi a partir do pontificado do Papa João Paulo II, mas sempre existiram catecismos locais, regionais, que eram organizados pelos bispos, e o são até hoje. E a Igreja os tem como parte também desse grande magistério da Igreja, e não podem ser desprezados. No capítulo de número 12, são mostrados os organismos que estão a serviço da catequese, a começar pela Santa Sé, e que ali é explicado sobre justamente quem é o autor deste documento, né? O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E que ele cuida da promoção da formação, é a sua função lá na Santa Sé. Ele emana normas, ele cuida para que tudo isso, todo o processo seja conduzido de forma correta, e é ele quem concede a aprovação da Sé apostólica. Embora possam escrever, possam dar diretrizes, mas a aprovação é da Sé apostólica. E tem também a função de assistir às comissões de catequese, de ser um auxílio, de ser um apoio para elas. Então, além de falar sobre a Santa Sé, que é o primeiro item que nós vimos aí focado justamente no Conselho, nós temos, no número 2, o Sínodo dos Bispos, ou os Conselhos dos Hierarcas das Igrejas Orientais. É o mesmo tipo de função, só que em locais diferentes, em cultura diferente. Nós conhecemos bem na Igreja Ocidental, na Igreja Romana, o que chamamos de Sínodo dos Bispos. Uma reunião onde são chamados bispos do mundo inteiro para dar uma grande representatividade e que se leva adiante a discussão, o empenho de tratar sobre determinados focos, sobre determinados assuntos, temas da Igreja. E existe também a conferência episcopal de cada país, de cada igreja particular, que também está a serviço da catequese. É muito breve o capítulo 12, trata justamente só dessa estruturação. É uma forma de apresentar. E ali na conclusão, a partir do parágrafo número 426, somos lembrados que a comunhão com Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vivo e sempre presente, é a finalidade última de toda ação eclesial e, portanto, também da catequese. Devemos sempre ter em conta esta realidade. A catequese fornece, trabalha para, estimula a possibilidade de uma comunhão com Jesus Cristo. Não é em torno de nós, catequistas, não é em torno do clero, é comunhão com Jesus Cristo, no qual toda a igreja deve estar
neste estado, nesta situação. E como a maioria dos documentos mais recentes da Igreja sempre se encerra fazendo memória e exaltando a pessoa de Maria, Nossa Senhora e Mãe da Igreja. No parágrafo número 428, está assim exaltado: na alegre missão evangelizadora da Igreja, resplandece sempre Maria, a Mãe do Senhor, que, plenamente dócil à ação do Espírito Santo, soube escutar e acolher em si a palavra de Deus, tornando-se a realização mais pura da fé, como ensina o Catecismo em seu parágrafo 149, assegurando um clima doméstico de humildade, ternura, contemplação e cuidado para com os outros. Maria educou Jesus, o Verbo feito carne, pelas vias da justiça e da obediência à vontade do Pai. Então está aí 4 dimensões muito importantes que devem ser características próprias do catequista, do evangelizador, do líder de qualquer grupo que esteja na igreja. Humildade, ternura, contemplação e cuidado. Vamos repetir. São 4 palavras que dizem tudo por si só na nossa ação. Humildade, ternura, contemplação e cuidado. Maria Santíssima resplandece como catequese exemplar, pedagoga da evangelização e modelo eclesial para a transmissão da fé. Um grande modelo que todos nós precisamos seguir. E aí, na folha final do documento, está colocado que o Papa, na audiência concedida em 23 de março de 2020, ao presidente da comissão, Salvatore Fisichella, arcebispo titular de Vogenza, junto com o secretário Otávio Ruiz Arenas, arcebispo emérito de Vilas Vicêncio, receberam aprovação. E aí foi autorizada a publicação deste documento. Como sempre, a Igreja atua, trabalha e tem essa sinergia em completa sintonia, em sinodalidade, em caminhar juntos, principalmente com o nosso pastor, que é o Santo Padre, o Papa Francisco. É importante lembrar a importância de ler este diretório. Ele não é um manual pronto, ele não é um livreto de instruções, não. Não é assim uma coisa que a gente leia e vá aplicar diretamente. Mas como todo escrito da Igreja, como todo importante documento, ele nos ajuda como formação. Ele nos conduz por uma sabedoria milenar que chega até nós, citando a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o atualizado magistério da Igreja. Fontes que são preciosas e necessárias para cada líder dentro da Igreja e principalmente nos momentos de condução pela fé. Precisamos sempre aprender a amar e servir para a maior glória de Deus e cumprir as nossas metas, cumprir aquilo que nos é dado por serviço, aquilo que nos é dado por indicação, por confiança, da melhor maneira possível. E é assim que devemos desenvolver. Por isto, o catequista tem por obrigação estar sempre em formação. Aqui é um convite, é um despertar. E este novo livreto é uma grande oportunidade que nós devemos adquirir, folhear, ler,
estudar, marcar, não apenas ficar lendo por cima, mas ter através dele um precioso momento de amadurecimento, de fortalecimento. Sem esquecer, é claro, as outras necessidades do desenvolvimento da espiritualidade, da vida de oração e busca constante na palavra de Deus e sua infinita sabedoria. E, acima de tudo, a silenciar e a ouvir desde o coração o que Deus nos pede. Espero que tenha feito a necessária provocação que tem por objetivo esta série de vídeos, e que, se vocês quiserem revisar, está aqui na descrição a possibilidade de acessar os anteriores, se quiserem indicar para outras pessoas, e, principalmente, é preciso que nos reunamos, é preciso que estejamos partilhando aquilo que aprendemos, porque também construímos e crescemos em comunidade. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós e que possamos continuar a servir da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção por todos estes vídeos. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus, minhas conquistas, dor ou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação. É para servir com caridade o meu irmão.
que frutifica e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado, responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão.